suave que vem pela manhã, como o vento que insiste em soprar. É o desejo do coração de Deus por nós, como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais. Eu ouço Deus dizer: vai em paz e realize os seus sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, os sonhos acontecem. E como um filho que abraça o seu pai, em meu quarto eu oro e adoro a Deus. Ele é fiel como a chuva que cai e sempre traz novidades. Posso correr sem me cansar e brincar com a chuva que cai. Agora é só mergulhar no rio e encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, os sonhos acontecem. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, os sonhos acontecem. Envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé é real, os sonhos acontecem. Às vezes no lugar que a gente não conhece, se a fé Continue ligado. Vem aí a próxima atração.
Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Maltrataram meu Jesus para tentar impedir sua missão. Vem o dia, porém, em que o mundo irá tremer e o Messias virá como rei. Seu reino, enfim, não vai passar tão certo quanto ele existir. Eu verei meu Jesus, com seus anjos irá voltar, o seu rosto verei tão puro. Quando eu vi suas mãos, com as marcas dos cravos que eram meus, eu vou dizer, estou pronta, meu Senhor. Quase nada mudou, muita gente nem sabe de Jesus. A verdade, porém... Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 17 horas e 56 minutos. Excelente tarde de quinta-feira para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, de norte a sul, a leste a oeste, a você neste momento que está no ponto de ônibus, a todos que nos ouvem nesse exato momento em algum lugar deste Brasil, a você que está nos acompanhando pelo sistema de rádio online, TV e também com certeza pelo Facebook. Você pode nos assistir e ouvir a nossa programação pelo facebook.com/RedeRCP. Você tanto ouve ou como nos assiste ao vivo também pela TV, ok? Agora são 17 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer muito, mas muito a Deus por Ele ter permitido mais uma vez que eu estivesse aqui e com certeza você também estar aí. A você que está nos ouvindo, exatamente, independente do teu credo, independente da religião, independente do que você acredita, independente aonde você congrega, nós sempre convidamos a você a emprestar o seu ouvido, você abrir o seu coração, a você dar espaço para que o Espírito Santo de Deus possa entrar nessa tarde, quase noite, exatamente de quinta-feira, 9 de março do ano de 2017. Nos alegra muito essa data, porque o Senhor permitiu e pela sua vontade nós estamos completando exatamente hoje 2 anos e 9 meses, com certeza, com muita honra e com muita glória em nome de Jesus, porque tudo até aqui, até agora que foi feito e executado, foi para honrar e agradecer o nome de Jesus, porque o programa não é meu, o programa não é de nenhuma instituição, o programa é direcionado exclusivamente para a palavra de Deus, onde nós convidamos os nossos amigos, mensageiros, pastores, missionários, obreiros, diácono, você responsável, você que ama a palavra de Deus, por isso nos honra muito, exatamente a Deus, por Ele ter permitido que esses 2 anos e 9 meses, aqui o Senhor nunca, até aqui, agora, o Senhor tem deixado a sua palavra faltar, como o Senhor fala na Bíblia, passarão o céu e a terra,
mas a minha palavra não passará, porque a palavra de Deus faz presente no ontem, se faz presente no hoje e se faz presente no amanhã, porque a cada dia se renova um novo dia, e a palavra de Deus também assim sucessivamente, como nós estamos vendo. Se nós lemos a Bíblia, fôssemos ler a Bíblia exatamente há 2000 anos 17 atrás, nós íamos ver em Mateus 24 que todas as profecias hão de se cumprir até nesta geração, e exatamente hoje, 2017 anos após Jesus exatamente anunciar essas palavras, estamos hoje vendo as profecias se cumprindo, e nós vamos ver exatamente nesta geração muitas coisas acontecer, como já está acontecendo. Então isso mais uma vez nos afirma que a palavra de Deus viva, eficaz e permanente a cada dia, a cada hora. Não importa se você vai para a esquerda, não importa que você vai para a direita, não importa se você quer exatamente seguir um caminho e seguir o outro, isso não importa. O mais importante é que tudo que está escrito na Bíblia já se cumpriu, está se cumprindo e vai continuar a cumprir até quando a palavra de Deus chegar a todas as nações. O que quer dizer as nações? Pode ser as mais poderosas, como pode ser aquela mais humilde. Assim, quando a palavra de Deus chegar a todas as nações, que existe um sobrevivente humano, aí sim, vocês podem ver, talvez eu não vou estar aqui mais, talvez você não vai poder estar mais, mas de repente os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos, enfim, talvez a geração que estiver nesse dia vai ver Jesus voltar, e Jesus está voltando. Agora na Serra são exatamente 18 horas, eu quero aproveitar esse momento especial, não só para agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor tem nos dado força, coragem, determinação, para nós estarmos à frente exatamente desta programação tão especial na minha vida, e eu espero que esteja especial na vida de vocês, que estão nas praças, que estão nos quiosques, que estão exatamente no ponto de ônibus, que estão no trabalho, que estão na sua sala, que estão no seu escritório, aonde você estiver. A partir do momento que você emprestou o seu ouvido e abriu o seu coração, que a palavra de Deus através do mensageiro chegue até você, com certeza não eu vou ficar alegre, mas o Senhor Jesus já se alegra com isso, porque o mais importante não é o locutor, apresentador, o mais importante não é exatamente o mensageiro, mas o que sai da boca do mensageiro é o que é o mais importante, porque é a palavra de Deus que vai nos tocar, a palavra de Deus que vai nos corrigir, a palavra de Deus que vai nos ensinar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, ok? São 18 horas e 2 minutos, o pastor Adão já está presente da igreja, exatamente aqui de Colina de Laranjeiras, ele que atendeu o nosso pedido, graças a Deus por isso, toda honra e glória. Então ele já está presente para trazer a palavra para mim, para você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso amigo, eu esqueci o nome dele, ele me perdoa. Nós estivemos hoje no bloco B, trabalhando, colocando mais algumas caixas para que as pessoas neste momento no bloco B, que estão aí na praça, possam ouvir a palavra de Deus, o programa Falando de Jesus. Então nosso amigo aí do trailer, eu acho que adorei, voltei, ou adorei, gostei e voltei. Você me perdoa, meu irmão, ao que nós encontramos várias pessoas durante a nossa caminhada, nosso trabalho, inclusive também o irmão Flávio. Eu quero mandar um abraço para o irmão Flávio, que está lá na subida do bloco B e C, trabalhando no seu posto de serviço, e ele está ouvindo a nossa programação. Louvado seja Deus por isso, porque ele está exatamente no seu tempo, do seu trabalho, emprestando o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, tanto que é bom para mim, quanto é bom para todos nós. Então, irmão Flávio, excelente tarde para você, excelente serviço, que o Senhor possa tanto proteger não só você, toda a sua casa, mas também todos os nossos ouvintes, de norte a sul, de leste a oeste, de todo o Brasil e também de todo o planeta. 18h03, boa tarde. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza,
Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos ouvintes da Rádio Popular, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a doce paz do Senhor Jesus venha ministrar sua mente, venha ministrar seu coração, venha te abençoar. Eu sou o pastor Adão Rocha, da Igreja Manancial da Graça, em Colina de Laranjeiras, e quero compartilhar com os amados ouvintes um texto das Sagradas Escrituras escrito por Jeremias, em Jeremias, no capítulo 18. Gostaria que você, que me ouve, que me acompanha pela internet, que me assiste, que você prestasse atenção na leitura desta palavra, porque ela é uma palavra muito abençoadora. Jeremias capítulo 18,
é a meditação que eu quero deixar nesta tarde. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma nação ou de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Palavra do Senhor. Queridos ouvintes, quero dizer para vocês nesta tarde que o meu coração está muito desejoso de entrar profundamente nessa meditação. Esse é um texto muito rico. É claro que Deus tem a sua maneira de falar, a sua maneira de trabalhar. E o que eu percebo nesse texto é que está faltando a sincronia entre o vaso e o oleiro. E eu queria falar sobre isso nessa tarde. A sincronia entre o vaso e o oleiro. Me parece que, quando olho para esse texto, que o oleiro está querendo ir para um lado e o vaso está querendo ir para outro lado. Talvez eu esteja pregando para alguém que sabe que Deus o chamou, que sente no coração que Deus está chamando, mas sua vontade carnal, a sua vontade dos pensamentos e das emoções estão te empurrando para um outro lado, para uma outra direção. Tem pessoas, amados ouvintes, que até choram. Tem pessoas que sentem uma tristeza profunda, sentem uma angústia. Alguns nem estão em paz consigo mesmo, porque não há sincronia entre o vaso e o oleiro. E esse texto mostra para a gente a necessidade da gente entrar em sincronia. Por falta de sincronia entre o vaso e o oleiro, haverá partes quebradas. Haverão coisas que não darão certo, haverão coisas que serão despedaçadas. Quantos sonhos estão sendo despedaçados? Quantos corações despedaçados? Quantas famílias despedaçadas? Quantos relacionamentos entre pais e filhos quebrados, partidos? Pessoas que se amavam tanto, hoje não se amam mais. No lugar do amor, cresceu o ódio, a amargura. Queridos, eu quero meditar com vocês sobre isso, a sincronia
entre o vaso e o oleiro. Muitos de nós não sabemos ou não compreendemos que é necessário entrar em sincronia. A melhor coisa que o homem pode fazer na terra é andar na dispensação do Espírito. Porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele nos guiaria em toda a verdade e justiça. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Deus está ensinando o profeta Jeremias. Eu até diria que esta mensagem não era para Jeremias, mas Deus usou ele. Porque quando Deus quer dar a gente uma lição, quer falar conosco, Deus fala primeiro com o seu profeta. Jeremias é convidado por Deus para descer à casa do oleiro. Irmãos, Deus tinha livre acesso a Jeremias? É a pergunta que eu quero fazer. Tinha. Deus tinha total liberdade com Jeremias? Tinha. Jeremias conseguia captar a voz de Deus? Conseguia. Será que eu estou pregando para alguém nesta tarde que não consegue identificar a voz de Deus? Querido ouvinte, eu queria te perguntar, será que você consegue identificar a voz de Deus quando Ele fala contigo? Ou será que a voz de Deus para você é uma coisa estranha? Será que porventura eu estou pregando para alguém nesta tarde que é teimoso? Que Deus está dizendo, para, e você não consegue parar? Seu coração teimoso te empurra na direção oposta. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus chama Jeremias e diz para Jeremias, desce. Primeiro caminho da sua vitória é quando você aceita descer à casa do oleiro. Quando você decide se humilhar. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína. Então, antes que alguém entre em ruína, o seu coração vai ficar altivo, isso é claro. Mas a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Aquele que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, como diz Pedro, será exaltado. Eu queria perguntar aos amados ouvintes nesta tarde, será que você não está precisando também descer, se humilhar? E talvez você diga, pastor, mas eu vou me humilhar para minha esposa, vou me humilhar para o meu filho, vou me humilhar para o meu patrão. É melhor se humilhar por um pouco de tempo, para obter uma vitória duradoura, do que ficar a vida inteira no deserto. Quantos de nós estamos no deserto? Desertos existenciais. Quantos de nós estamos nas angústias? Para que isso? Que isso vai te levar? Deus convidou Jeremias a descer. Interessante, Jeremias obedece. Havia sincronia entre Jeremias e Deus. Será que há sincronia entre você e Deus? Se Deus falar desce, você desce. Se Deus falar sobe, você sobe. Se Deus falar fique parado, você fica parado. Se Deus falar não, vai a tal lugar, você vai a tal lugar. Queridos, a obra de Deus não é uma coisa mirabolante. Não está cheia de terminologias difíceis. Não está cheia de ensinos complicados. A obra de Deus é desce, faça o que eu estou te mandando, só isso. E Jeremias conseguiu encontrar sincronia. E quando ele chega lá embaixo, ele vê que o oleiro estava formando um vaso. Todas as vezes que nós descemos, há a possibilidade de um novo vaso ser formado. De uma nova etapa surgir.
E talvez você diga, pastor, mas a minha vida está dando tudo errado. Eu sinto se eu ter que te dizer, mas se você não descer, vai continuar dando errado. Porque o segredo da vitória é descer, se humilhar. O segredo da vitória é cair aos pés do Senhor. O endereço da nossa vitória é aos pés de Cristo. Jeremias desce à casa do oleiro, e quando ele chega lá na casa do oleiro, Deus vai confrontar a vontade de Jeremias. É claro que Jeremias era obediente. Essa foi uma ilustração para a casa de Israel. Jeremias era obediente. Mas uma das primeiras coisas que acontece conosco quando nós nos humilhamos é que Deus vai confrontar a nossa vontade. Você está preparado para Deus confrontar a sua vontade? Ele manda o profeta descer à casa do oleiro, e quando ele chega lá, o profeta vê que o vaso que o oleiro está fazendo se parte. A pergunta que eu faço é, por que o vaso se partiu? O vaso se partiu porque esse vaso aqui tinha vontade própria. O oleiro queria dar uma forma a ele, mas ele não aceitava a forma do oleiro. Para quantas pessoas estou pregando hoje que não aceita a direção que Deus quer dar? O interessante é que quando nós aceitamos a direção que Deus quer dar, lá na frente nós somos honrados. Quero contar uma experiência para vocês. Há um tempo atrás, eu saí de um ministério, e isso aconteceu muito pouco na minha vida. Ao longo dos meus 27 anos de crente, eu estou com 27 anos de convertido. Eu mudei de igreja apenas 3 vezes nesse período. E uma certa feita eu mudei de igreja e eu fui para uma igreja. Eu ainda não sabia que era a vontade de Deus para mim ir para lá. Mas quando eu cheguei naquela igreja, o pastor disse, não, Deus mandou você para cá. Eu não estava concordando com aquilo, não queria ficar lá. Era uma igreja que era tudo o oposto do que eu imaginava de igreja, do que eu penso de igreja. Mas depois de 3 meses que estava ali, um dia Deus falou comigo claramente, como só Ele sabe fazer. E eu entendi que eu tinha que ficar naquele lugar que não combinava nada comigo. E a pergunta é, Deus vai mandar você para o lugar que você vai se sentir completamente bem, ou Deus pode mandar você para o lugar que você não se sinta nada bem? É claro que Deus pode mandar você para o lugar que Ele quiser. E às vezes, você não vai se sentir bem. E eu fiquei naquele lugar 2 anos e 3 meses, contra a minha vontade, mas fiquei. Se você é um vaso, Deus vai quebrar sua vontade. Se você não é vaso, então a sua vontade não pode ser quebrada, porque você manda mais do que Deus. Para que você vai precisar de Deus? Você manda mais que Deus. Mas quem é vaso aceita ser moldado. Aquele vaso partiu na mão do oleiro, um símbolo de que a nossa vontade precisa ser quebrada. Se a sua vontade não for quebrada, Deus não pode fazer o que Ele tem que fazer. Quero dar um toque para você. Um dos sinais de que Deus está amassando barro é quando Ele tira o nosso dinheiro. Esse é um dos sinais. Quando Deus tira os seus recursos, Deus está amassando barro. Quando as portas se fecham. Mas eu quero te dar uma palavra de consolo. Ainda que todas as portas se fechem, ainda que tudo esteja escasso, o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é o suficiente. E Deus haverá de suprir cada uma das suas necessidades. Depois que a sua vontade for quebrada, aí Deus vai dar a forma que Ele quer. E essa forma que Deus quer entra em todas as áreas da nossa vida. Entra no nosso dinheiro, entra no nosso casamento, entra na igreja onde nós congregamos, entra na maneira como nós tratamos as pessoas, entra na nossa linguagem.
Inclusive, Deus muda até o padrão dos nossos pensamentos. Você está disposto a deixar Deus quebrar você, quebrar a sua vontade? Deus vai confrontar a sua vontade. Deus confronta a vontade. Pastor, quando é que isso vai mudar? Vou dar um sinal para você, eu já passei por isso. Quando você parar de questionar, começa a mudar. Quando você parar de questionar Deus, aí tudo começa a mudar, tudo começa a fazer sentido. O ciclo muda, porque o questionamento ele é almático, ele vem da alma, não vem do espírito. Um exemplo clássico do que estou falando é Jó, um dos homens mais espirituais que já viveu na terra. Jó, quando ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua posição social, ele diz: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. É um símbolo de alguém maduro, um símbolo de alguém que não questionou a Deus. Não é verdade? E quando a gente olha para a história de Jó, a gente pergunta por que ele foi tão quebrado. Jó precisava ser quebrado. Jó mesmo reconhece que ele precisava ser quebrado. Se Jó precisou ser quebrado, imagine eu. Imagine você. Um homem que levantava de madrugada para orar pelos filhos, um homem que oferecia sacrifício pelos filhos, e não era porque os filhos tinham pecado, não. Era porque ele pensava na possibilidade dos filhos ter pecado. E muitos de nós, mesmo depois de pecado, ainda não admite que pecou. Se Deus quebrou Jó, imagina eu e você. Eu sei que a sua alma está dizendo: pastor, mas já estou sendo quebrado do quanto é lado. Quando não sobrar nada de você, aí você terá tudo de Deus. Terá tudo de Deus. A primeira coisa que Deus vai fazer é confrontar sua vontade. Sua vontade precisa ser confrontada. Deus já confrontou minha vontade muitas vezes. Eu já mudei de opinião várias vezes por causa do Senhor. E a segunda coisa que quero que você medite nesta tarde é que você precisa se submeter ao Deus da esperança. Os israelitas diziam assim: não há esperança, não tem mais o que fazer. E Deus disse: olha, mude os seus corações e as suas ações. Deus pedia a eles mudança, e ele estava dizendo: não há mais esperança. É claro que esse é um argumento que Deus não aceita. Se você está vivo, sempre haverá possibilidade de uma mudança. Você pode se tornar mais salvo. Pastor, mas eu sou salvo. Se torne mais. Você pode se tornar mais santo. Você pode se tornar mais de oração. Você pode se tornar mais dizimista. Talvez você dá 10%, mas talvez Deus quer que você dê 20%, 30%. Não é verdade? Talvez Deus quer que você dê até tudo. Não tinha lá na igreja primitiva, né, aquele irmão que doava tudo, doou tudo para o Senhor. Talvez Deus quer que você doa tudo. Não é verdade? Pastor, não há mais esperança. Se você está vivo, tem esperança. Você não está querendo ceder para fazer a mudança que Deus espera. Mas se você ceder, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Quando você chegar onde Deus espera que você esteja. Queridos, nós precisamos compreender que há sempre tempo de plantar. E Jeremias diz assim: quando eu falar quando uma nação para plantar ou para arrancar, esse ciclo, plantar e arrancar, ele acontece sempre na nossa vida. Se você é um ser humano e você não está plantando ou não está arrancando, nós vamos ter que fazer uma oração para expulsar todo demônio da preguiça.
Esse é um ciclo que está na vida do ser humano. Todo ser humano tem que estar plantando ou arrancando. Não é verdade? Se você não está plantando ou arrancando, você está no caminho errado. Eu estou plantando sempre. Plantando boas palavras, plantando boas sementes. Estou plantando sempre. Plantar é sempre. Né? Plantando na amizade, plantando, né, uma mensagem. Estou plantando o tempo todo. E estou arrancando também, arrancando algumas coisas que não precisa, arrancando algumas atitudes. Eu estou arrancando sempre estou passando pelo meu terreno, que é o meu coração, e vendo alguma coisa que tem que arrancar. Jeremias fala disso, ele diz, olha, quando eu falar com a nação para arrancar, ou para plantar, e essa nação não conseguir me ouvir, então eu não vou abençoar essa nação. Preciso ouvir. Não é verdade? Preciso ouvir. E muitas vezes nós não queremos ouvir. E Jeremias fala com o Senhor que aqueles que não conseguem ouvir, deixa de servir ao Deus de Israel e passa a servir um outro Deus. O nome desse Deus chamado por Jeremias, ele diz que é o Deus da vaidade. Não é? Ele fala que quem não se submete ao Deus de Israel passa a viver de vaidade, vida vã, sem sentido. Vai continuar trabalhando e não obtendo resultado. E Deus fala para Jeremias que nós não temos que servir a deuses estranhos. Ou você desce a casa do oleiro e é quebrado pelo oleiro, né? Que é aquele que formata o vaso. Ou você vai acabar seguindo a deuses estranhos. Vai achar um pastor que concorda com tudo que você gosta. Você não tem que achar um pastor que concorda com tudo que você gosta. Você tem que achar um homem de Deus, né? Você tem que achar um servo do Senhor, principalmente se ele for esse vaso quebrantado, que anda em sincronia. Se ele andar em sincronia com o oleiro, porque o segredo da vitória não é fazer coisas, mas é fazer o que Deus mandou. Não está escrito lá em Lucas? Quando Jesus está pregando junto ao lago, e Simão tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, ele chegou para Simão e disse: Simão, posso usar seu barquinho? Pode, mestre. E depois que ele usou o barquinho e pregou aquele sermão demorado de Jesus, porque o sermão de Jesus era muito demorado, depois que pregou horas e horas, ele disse: Simão, volta ao mar, lança a rede. Senhor, já lançamos a rede, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lançou a rede e já não podia mais puxá-la. Por quê? Porque estava cheio. O que traz o sucesso na nossa vida? Ouvir a Deus. Se Deus ainda não te mandou lançar a rede, vai dar certo. Mas não é que você não tem que fazer nada, não. Continue fazendo, tá bom? Mas vai demorar a dar resultado. Mas quando Deus manda lançar a rede, pode lançar, vai dar certo. Sincronia. É por falta de sincronia que a gente perde bênção. Deus manda a bênção, mas a gente não sabe receber. Aí a bênção passa, vai embora. Né? Porque a bênção é como a água de um rio. Ela corre. E por onde ela passa, vai abençoando pessoas. A água do rio é assim. Nossa vida tem que ser como a água de um rio. Não pode ser como a água de uma represa que fica parada. Tem que ser a água do rio. Vai correndo e vai abençoando pessoas. Por onde a gente passa, vai abençoando pessoas. Abençoando com a nossa presença, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com o nosso amor, com a nossa compreensão, com o nosso perdão. Não é verdade? E Deus chama Jeremias, chama cada um de nós para entrar em sincronia. Ele diz: não, eu não posso fazer de você o que eu quero. Queridos ouvintes, será que Deus pode fazer de você o que Ele quer?
O que ele queria de Cristo era pregá-lo na cruz. E Cristo aceitou. É claro que hoje não há necessidade mais de você morrer na cruz literalmente. Mas na verdade você precisa morrer na cruz todos os dias. Morrer para a sua vontade. Então eu desejo, queridos ouvintes, que você entre em sincronia com o oleiro. Mas isso não vai acontecer se você não descer, não se humilhar, não se quebrantar, não chorar. Isso não vai acontecer. Sua vontade precisa ser quebrada para que surja um novo homem, uma nova natureza, para que surja uma nova criatura. Talvez você diga, pastor, não há esperança, mas há esperança. Ao cheiro das águas brotará e como planta nova florescerá. Seus ramos se reverdecerão, né? Já dizia, né, o sábio. Então eu quero que você confie no Senhor, mas entre em sincronia com o oleiro. Deixa o oleiro te abençoar, mudar a sua vida. Eu creio que 2017 vai ser um ano de muita vitória. Tem pregado isso lá na igreja. Esse é o melhor tempo para a gente ganhar dinheiro. Porque está todo mundo sem fé e eu tenho fé. Está todo mundo sem esperança e eu tenho esperança. Está todo mundo profetizando derrota e eu estou profetizando vitória. Então eu estou saindo na frente. Eu não estou sozinho, eu ando em sincronia com o oleiro. Se ele disser não, é não. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser está reprovado, então eu paro de fazer. Meu lucro é andar em sincronia com Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus projetos. Desça a casa do oleiro. Vai fazer toda a diferença. Eu quero orar com você e te abençoar em nome de Jesus. Deus de Israel, eu oro com cada ouvinte do programa da Rádio Popular. Programa Falando de Jesus. Ó Deus, eu oro para que cada ouvinte entre em sincronia. Sincronia com o Deus vivo. Deus, eu oro para que as vontades sejam quebradas. Toda vontade humana seja quebrada. Mas que a vontade de Deus prevaleça sobre a vontade humana. Eu oro, Senhor, para que a esperança ressurja como uma luz que brilha no lugar escuro. Eu oro pelos teus filhos nesta tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo nos visitar, nós estamos ali na Igreja Manancial da Graça, em Colina de Laranjeiras. E o nosso culto é quarta-feira às 19h30, domingo às 18h30. E domingo próximo agora nós temos a nossa ceia do Senhor às 9h da manhã. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18h37. A Deus toda a honra e toda a glória por mais esta mensagem que o Senhor preparou e pediu ao seu mensageiro que nos trouxesse aos nossos corações e que realmente essas palavras possam chegar aos nossos corações pelos nossos ouvidos, se assim nós o fizemos e emprestamos. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Adão, por ter aceitado o convite e trazido mais esta palavra simples, fácil de nós entendermos o recado. E eu, se o pastor permitir, até aqui nós cumprimentar, quando ele falou das bênçãos de Deus como um rio. Mas eu era assim no Espírito Santo de Deus, que as bênçãos de Deus exatamente não só como um rio, mas também é como a nossa vida. Porque a partir do momento que nós nascemos, nós vamos passando de fase. Nós vamos criança, menino, adolescente, adulto e chegamos à terceira e última fase,
que é da velhice, né, da terceira idade. Então nós queremos exatamente entender dentro da palavra de Deus que realmente as bênçãos nossas já começam aí, do nosso nascimento, quando Deus permitiu que eu tivesse um nome e você tivesse o nome. Quando Deus permitiu que nós crescêssemos, que nós pudéssemos aprender a falar, que nós aprendêssemos a andar, que nós aprendêssemos a comer, que nós aprendêssemos tudo exatamente como Ele quer. Então esse rio dessas bênçãos que o pastor falou já começa exatamente no nosso nascimento. A concretização dessas bênçãos exatamente do nosso nascimento até o nosso entendimento de que devemos ser moldados, como foi aqui a palavra do olheiro, que devemos ser mudados, como foi falado, quebrantado, quando Deus quer, para nós se tornarmos uma nova criatura em Cristo. A outra parte que o pastor trouxe para nós nessa tarde, sobre nós devemos nos humilhar, nós devemos aceitar exatamente aquilo que Deus nos propõe. Às vezes Deus quer que nós sejamos ricos, mas Deus também permite que nós devemos ser pobres. Deus permite que eu possa ter um bom emprego, mas Deus permite que eu possa ter humilde do emprego, que eu possa estar botando o pão dentro da minha casa. Mas disso tudo aí, Jesus nos ensina, quando Ele exatamente sendo Deus, o eterno Deus, o poderoso Deus, Ele se humilhou e Ele se abaixou diante dos seus discípulos, quando Ele lavou os pés dos seus discípulos e ensinou os seus discípulos que deveriam servir e não ser servido, que eles deveriam se humilhar e não humilhar as pessoas. Então Jesus nos ensinou exatamente como nós deveríamos fazer para nós vencermos nessa guerra desse mundo que está aí. Humilhar exatamente não é ser menor e nem ser maior, mas é estar fazendo a vontade de Deus. Outra passagem que o pastor trouxe aqui nessa tarde, né, nessa noite, exatamente sobre como ele passou por vários lugares, exatamente dando testemunho, porque ele se foi quebrado, ele foi quebrantado, ele viu que Deus tinha uma direção na vida dele. Às vezes nós vemos por aí, no mundo afora, que certas denominações impõem lei, impõem ordem. Coitado do obreiro, coitado do membro que não tem voz, não pode falar nada, nem dar uma ideia. Porque com certeza, quando chega alguém dá uma ideia dentro de uma congregação, que Deus usou e viu que era bom, e Deus permitiu que falasse. Mas às vezes existe a ditadura ainda, existe a lei, quem manda sou eu, quem faz sou eu, não pode isso, não pode aquilo. Então, às vezes, exatamente, às vezes, como pastor, ele precisa de ser quebrado. É assim que Deus nos ensina. Como nós falamos aqui, o programa falando de Jesus, exatamente não é meu, não é da Rádio Popular, por falar na Rádio Popular, é exatamente a oração que o pastor fez, agradecer em nome da rádio. Eu quero estender o agradecimento à Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digigóspel, TV Providência, agradecer a Rádio Educadora Talento e outras rádios que estão associadas, que nós não sabemos o nome, nós sabemos que as pessoas, graças a Deus, estão vendo que esse é um programa que é para levar a palavra de Deus. Então o programa não é meu, o programa não é da rádio, mas o programa é de Deus. Para nós aqui exatamente aprendermos o que Deus quer nos ensinar. Às vezes nós queremos muito, mas Deus quer dar o pouco para nós ser quebrantado, para nós vivermos, para nós sobrevivermos, para nós encontrar o Senhor e pegar a bênção. Às vezes a bênção está naquele emprego simples, mas você, não, se não for 2.000 eu não quero não, se não for 1.500 eu não quero não, se for 1.000 eu não quero não, eu quero 3.000. Às vezes, como o pastor trouxe aqui na mensagem, nós estamos finalizando, exatamente, Deus sem Djalma é Deus. Djalma sem Deus não é nada. Deus, exatamente, se nos abençoa com pouco, porque Ele pode fazer muito por nós, como está fazendo na nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amigos, dos nossos colaboradores.
Exatamente assim que Deus quer. A coisa simples e fácil. Não adianta eu querer muito sabendo que o muito eu não vou levar quando eu morrer. Mas Deus pode me dar o pouco, e o pouco eu posso confortavelmente viver com a minha família, viver com meus filhos, com meus netos, viver com meus colaboradores, com os nossos colaboradores. A palavra de Deus é simples: humildade, amor e eternidade. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 44 minutos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Adão, da Igreja Manancial, ali de Colim de Laranjeiras, o pastor que já está retirando, ok? Que tem um culto na igreja. Que Deus possa abençoar todas as pessoas que nos ouviram nesta tarde, que Deus possa continuar nos abençoando e cada vez mandando os seus mensageiros para trazer o seu recado através do Espírito Santo. Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos, com a permissão dele, do Senhor Deus, com a vontade do Senhor Deus, pela permissão do teu Filho amado Jesus e pela vontade de Jesus, pedimos ele para amanhã estarmos mais uma vez aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, e se assim for, da permissão e da vontade de Deus, com novidade para o reino do céu. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.